Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Terra um Só País, um espaço de autoria da Comunidade Bahá'í de Portugal. A Comunidade Bahá'í assenta na religião Bahá'í, a mais jovem e independente religião mundial. Hoje vamos falar sobre uma das suas figuras, vamos falar sobre Abdu'l-Bahá. É nosso convidado Marco António Oliveira, da Comunidade Bahá'í de Lisboa. Marco, muito obrigado por estar de novo connosco. Já levantei um pouco o véu. Abdu'l-Bahá é uma das figuras principais da Comunidade Bahá'í de Portugal. Porquê falar dele e da sua vida em 2021? É verdade, nós em 2021 nós estamos a assinalar o centenário do falecimento de Abdu'l-Bahá. Ele faleceu em 1921 na Pérsia. Para perceber a figura de Abdu'l-Bahá, nós temos que contextualizar. E aqui eu refiro sempre as três características distintivas e essenciais da fé Bahá'í. Primeiro, o facto de ter dois profetas fundadores, o Bab e Baha'u'lláh, que viveram no século XIX, na Pérsia e no Império Otomano. Segundo, o facto de nós acreditarmos que a religião é um processo evolutivo e gradual, que acompanha e inspira a história da humanidade. E que as grandes religiões mundiais são capítulos dessa história religiosa da humanidade, que surgem com ensinamentos adequados à maturidade e às necessidades de diferentes povos em diferentes momentos da sua história. E a terceira característica distintiva é exatamente a figura de Abdu'l-Bahá. Ele era o filho de Baha'u'lláh, o fundador da fé Bahá'í. Ele foi nomeado sucessor e intérprete das escrituras Bahá'ís. Portanto, essa característica, de facto, de ter sido nomeado um dos seus sucessores, ou sucessor de um dos profetas, algo que não é muito comum na história das religiões, de facto demonstra a sua importância. Exatamente. Se nós olharmos para a história das religiões, nós vemos que a questão da sucessão, quando o fundador da religião morre, é uma questão que tende a causar desavenças e desentendimentos entre os crentes. Nós vemos isso na história das religiões e ainda hoje se vêem essas divisões provocadas dentro das religiões. Ora, na fé Bahá'í as coisas são diferentes. Na fé Bahá'í a sucessão foi estabelecida e ficou claramente afirmada nas escrituras de Baha'u'lláh. Ele disse que seria o seu filho que lhe devia suceder. E isto marca a diferença entre a fé Bahá'í e as religiões do passado no que toca à sucessão, no que toca à unidade da religião. E assim não vamos assistir, como assistimos noutras grandes religiões, a algumas visões diferentes da mensagem do seu profeta, do seu fundador, digamos. Abdu'l-Bahá é também referido como o exemplo de vida Bahá'í, o que é algo muito forte. O que é que isto quer dizer? Exatamente. Todas as religiões têm os seus santos e os seus heróis. E esses rótulos de santidade e heroísmo são aceitos pela maioria dos crentes e resultam muitas vezes de narrativas que se vão prolongando ao longo dos anos. Ora, na fé Bahá'í, nós também temos alguns heróis, nós temos figuras que cometeram atos de santidade de facto louváveis, mas temos um único exemplo, que é Abdu'l-Bahá. A sua vida, toda a sua maneira de pôr em prática os ensinamentos Bahá'ís são para nós o exemplo. E esse exemplo é um exemplo oficial. Foi o seu pai que disse que ele também era exemplo para os Bahá'ís. E aqui também uma diferença entre a fé Bahá'í e as religiões do passado. Aliás, Abdu'l-Bahá é referido também como o mestre. Exatamente. Como o tal exemplo da vida perfeita que todos os Bahá'ís e todos os seres humanos devem tentar almejar, ou pelo menos chegar lá perto. Sabemos que a perfeição a nível do homem não existe. O que é que Abdu'l-Bahá fez de tão relevante? É impossível resumir em poucas palavras, mas algumas resumidamente, eu diria que ele começou a dar forma à comunidade Bahá'í tal como a conhecemos hoje. É ele que mantém a comunidade Bahá'í unida após a sucessão. É ele que planeia a expansão da fé Bahá'í na Europa e nos Estados Unidos. É ele que encoraja a tradução de literatura Bahá'í para inglês, para francês. É ele que recebe na Terra Santa os primeiros peregrinos ocidentais. É ele que estabelece como seus sucessores a Casa Universal de Justiça e o Guardião. É ele que começa a criar as primeiras instituições Bahá'ís locais e nacionais e a definir a sua importância, a chamar a atenção aos Bahá'ís para a importância daquelas instituições. E, portanto, resumindo, eu diria que ele começou a dar forma àquilo que nós hoje conhecemos como a comunidade Bahá'í. Portanto, no fundo, um organizador da mensagem do seu pai? Organizador e unificador, sem dúvida. E, de facto, este ano de 2021 é muito importante porque marca, como referiste há pouco, 100 anos do seu falecimento. Sim. É um momento de reflexão, é um momento de evocação da sua memória, um momento em que vamos recordar vários episódios da sua vida,
Haverá várias celebrações a nível local, também a nível nacional, tanto quanto as condições assim o permitirem. E é um ano especial para os Bahais, é um ano especial, sem dúvida. 2021 é o ano em que assinalamos o centenário do seu falecimento. Tu referiste há pouco a questão da literatura. Abdul-Bahá, de facto, deixou livros fascinantes, respostas a algumas perguntas, Abdul-Bahá em Paris, portanto, as palestras. É quase como beber diretamente da fonte divina algumas questões. É quase, é quase. Aliás, diga-se que a importância de Abdul-Bahá é tal que as suas palavras, as suas palestras, as suas epístolas fazem parte do corpo das escrituras bahais. Não são só, portanto, as palavras e as epístolas dos dois profetas fundadores. As de Abdul-Bahá também fazem parte do corpo de epístolas. Há livros de Abdul-Bahá que, de facto, eu recomendo como uma excelente introdução àquilo que são os ensinamentos e os princípios da fé Bahá'í, nomeadamente respostas a algumas perguntas. Fica a sugestão, uma boa sugestão neste ano tão especial para a comunidade internacional Bahá'í, 2021, 100 anos após o falecimento de Abdul-Bahá. Marco, muito obrigado por ter estado connosco. Foi meu. Este é um tema ao qual vamos regressar nos próximos programas, a vida de Abdul-Bahá, uma das figuras principais da comunidade internacional Bahá'í. Quanto a si, se gostou, tem algumas perguntas, nós poderemos ter as respostas, não hesite, contacte-nos através das informações que tem estado a passar em rodapé. Continuação de uma excelente tarde e até ao próximo programa da Comunidade Bahá'í de Portugal.